finalmente a gente começa a ter notícias, ter aquelas velhas e boas sonoras, né? O Atlético voltou a treinar no início da semana, hoje fez a quinta atividade, o quinto dia de atividades lá na Cidade do Galo, e ontem estivemos por lá, eu e Paulo Azeredo, até fizemos uma live que o nosso querido Edu Panzi, ele assistiu essa live e viu ali como é que tá acontecendo, né? A movimentação dos jogadores do Galo. Depois tivemos a apresentação do zagueiro Léo Duarte, único reforço até agora para a janela, para o segundo semestre, e em seguida conversamos com Thomas Coelho, também com o lateral Renan Lodge, eles falando dessa expectativa aí para o segundo semestre, que o Atlético está vivo no Campeonato Brasileiro, está vivo na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Como eu disse, hoje mais uma atividade na parte da manhã, aquele treino técnico e tático com bola, e na parte da tarde, os jogadores fazendo aquele trabalho físico, né? Esse momento é para isso, é para os jogadores recuperarem a forma física e aos poucos o Atlético vai se encaixando para o próximo desafio que está longe. 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV. E a gente até trouxe em destaque, trouxe em manchete, que o Atlético não vai fazer amistosos antes desse duelo contra o Bahia. Foi procurado por algumas equipes da Série A para fazer amistosos, melhor dizendo, só que a diretoria tem uma estratégia, tem uma postura, porque tem medo, né, dessas partidas, elas darem uma sobrecarga aos jogadores e tirar do controle aquilo que vem sendo construído ao longo das semanas. Então o Atlético, nas últimas semanas ali, que é o período pré-competição, como o clube define, vai fazer 2 jogos treino, provavelmente os 2 na Cidade do Galo. Ainda não se sabe se um deles vai ser aberto para a imprensa, mas sem transmissão de televisão, sem uniforme oficial. Então o Atlético não quer fazer destes jogos preparativos um evento, né? Mais para preparar mesmo, para os jogadores começarem a entrar no ritmo de jogo. Então está descartado qualquer tipo de amistoso neste período e antes do jogo contra o Bahia. Cirilo, a gente conversou e vai trazer agora um convidado especial aqui na turma do Bate-Bola, que é o Guilherme Alves, velho conhecido do torcedor do Atlético, contratado em 15 de maio para ser o coordenador técnico. Aí o torcedor que está ouvindo a turma do Bate-Bola me pergunta qual que é a função do Guilherme. É aquele elo entre os jogadores, entre o vestiário e a diretoria. E para começar, ele vai falar com a gente, claro, sobre a expectativa para esse segundo semestre que está recheado de jogos. E o Guilherme chega agora com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Nós esperamos um segundo semestre muito difícil, né? Obviamente que nós temos tudo planejado, nós sabemos a sequência de jogos que nós vamos ter pela frente, viagens, jogos em cima de jogos. Também nada muito diferente do que aconteceu no segundo semestre, mas a gente tem o pensamento de chegar longe, né? Na Sul-Americana, na Copa do Brasil, então aumentar realmente esse número de jogos. Essa pré-temporada que nós teremos, ela tem que ser importante, porque todos os clubes terão essa pré-temporada. Eu acho que o mais importante para nós foi termos chegado nesse jogo do Vasco, classificados na Sul-Americana, classificados na Copa do Brasil e vencer o Vasco lá em São Januário, que não era um jogo fácil. Isso eu posso falar tranquilamente, porque eu joguei no Vasco, já sei como que é jogar em São Januário e nós conseguimos uma excelente vitória lá. Essa tranquilidade, apesar que quem trabalha no futebol e vive do futebol sabe que tranquilidade não é uma palavra muito corriqueira no futebol, não, ela acaba rapidamente, mas pelo menos para iniciar essa pré-temporada. Foi muito importante terminar da maneira que nós terminamos. Nós temos nosso planejamento não só da pré-temporada feita pelo Eduardo, a sua comissão, o staff fixo do clube. Nós temos outros planejamentos. Nós esperamos que as coisas ocorram da melhor maneira possível até a volta no jogo contra o Bahia no nosso estádio, na Arena. Ô Guilherme, agora conta pra gente como é que tá sendo essa relação com os jogadores, né? Você chegou para unir, como eu disse, vestiário e fazer esse elo com a diretoria. Como é que tem sido essa adaptação à nova função? Na verdade, foi mais rápido do que eu esperava. Talvez por isso, por essa maneira de eu ser, eu acho que foi mais fácil dos caras entenderem, né, como que eu sou, que eu já tive muito tempo do lado deles, ali onde eles estão hoje.
Mas eu sei como funciona e foi uma coisa que eu disse para eles na minha apresentação, que iria levar um tempo para que eles chegassem em mim para conversar, porque eu sei que muitas coisas no futebol mudou, e o futebol mudou muito, mas tem uma coisa no futebol que não mudou e nunca vai mudar, e eu sei disso, que é ambiente vestiário. E quando chega uma pessoa nova dentro no vestiário, há um receio. Eu sei que isso funciona, como é que funciona, e eu disse isso para eles na minha apresentação. E talvez no dia a dia, da maneira que eu sou, espontâneo, e também aquela situação de eu não consigo ser um cara que fica em cima do muro, essa sinceridade minha, eu acho que ajudou muito. Então, com os atletas foi mais rápido, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Tá, então, Guilherme Alves, coordenador técnico do Atlético, falando com a gente aqui na TBB. É o sincerão, viu, Cirilo? Pois é, Henrique, André, o Atlético no começo do ano, Edu, em momentos anteriores, viu nessa história da figura desse cara que vai controlar o vestiário, que vai fazer o elo com a diretoria e o elenco, enfim, viu uma ausência importante por aí. O Guilherme agora vai ter um período certamente de adaptação importante para de fato se integrar a esse elenco, fazer parte desse elenco também no dia a dia e auxiliar para que algumas situações não aconteçam mais, né, Edu? O cara que é responsável por vestiário num clube do tamanho do Atlético, com jogadores já consagrados, que já venceram muito na carreira. O Atlético tem esse tipo de jogadores jovens que estão iniciando também a carreira. O cara tem que saber lidar. Tem que saber lidar com o grupo, tem que saber lidar com comissão técnica, tem que saber lidar com gestores. Eu acho que o Guilherme se encaixa muito bem nisso, porque o perfil daqueles que estavam no Atlético antes do Guilherme talvez não seja o ideal para a função. O próprio Barba me parece um treinador um pouco mais tímido, muito focado nas ideias dele e talvez não seja o ideal para essa gestão completa de vestiário. É um bom gestor de vestiário, isso ficou muito claro no Estudiantes. Ele saiu de lá simplesmente adorado pelo grupo, mas ele está em outro país, né? É outra cultura, é muito diferente. O tipo de cobrança que ele faz lá, o que ele fazia lá, às vezes não dá para fazer tanto aqui no futebol brasileiro. Então ele precisa de alguém para dar uma segurada de vez em quando. Ô Barba, dá uma seguradinha aí, é melhor não falar dessa maneira. Se você quer fazer tal crítica, não faça no microfone, conversa com a turma no vestiário, no campo de treinamento. Outro, Paulo Brax. Paulo Brax não tem o perfil de gestor de vestiário e nem é o profissional para essa função. E o Pedro Daniel, como diria minha avó, não é do métier. Ele está chegando agora no futebol, lidando internamente num grande clube. Ele é um cara que entende muito de gestão, mas trabalhando ali diretamente num grande clube é a primeira vez. Então, acho que o Galo acertou muito bem. O Guilherme está iniciando o trabalho dele. Teve pouco tempo antes da parada para a Copa do Mundo, mas agora, durante essa pré-temporada, eu acho que ele vai conseguir colocar em prática e tomara que o Galo tenha um vestiário mais saudável, com mais respeito, principalmente de atletas para cima, comissão técnica, gestão que, ao meu ver, não vinha acontecendo tanto antes da chegada do Guilherme. E Aboubacar foi oferecido ao Clube Atlético Mineiro. Vocês lembram dele? Centroavante camerunês que já chegou a marcar gol na seleção brasileira em Copa do Mundo. Hoje com 34 anos de idade, num pior momento da sua carreira. Ele se mudou para o Azerbaijão na temporada passada para jogar num time chamado Neft. E terminou a temporada como reserva. Dos últimos 5 jogos, em 3 ele saiu do banco, nos últimos 2 nem sequer é utilizado. De qualquer forma, 15 jogos, 7 gols. O jogador foi oferecido sem custos, até porque, apesar de ter mais um ano de contrato no Azerbaijão, o Aboubacar foi liberado por seu clube para encontrar novos interessados. As sugestões têm acontecido por todo o mundo, incluindo o Atlético. É até natural que ele já tenha sido oferecido para outros clubes brasileiros. A informação sobre essa conversa entre Atlético e Aboubacar foi divulgada pelo site Fala Galo. O Galo não se mostrou tão empolgado assim com a negociação e ainda está estudando os prós e contras antes de avançar nas negociações. Aboubacar, que passou com sucesso em outros tempos pelo Porto e também pelo Besiktas, ainda esteve no Al Nassr da Arábia Saudita, entre outros clubes. E Léo Duarte explicou por que fechou com o Galo. O zagueiro de 29 anos de idade, formado no Flamengo, com passagem pelo Milan e que deixou recentemente sem custos o Istambul Basaksehir, foi apresentado como reforço atleticano nessa quinta-feira. Abre aspas para o Léo Duarte. Quando surgiu o contato do Galo, fiquei muito feliz.
Conversando com a minha família, entendemos que eu poderia ajudar e agregar ao grupo. Chego muito confiante. Ele completa com a seguinte frase: já joguei contra o Atlético algumas vezes e fiquei impressionado com o calor da torcida e com a pressão que eles fazem. Tudo isso também pesou na minha decisão de vir para cá. Vale a lembrança de que o Léo Duarte assinou contrato até 2030 e vestirá a camisa 15 atleticana. Lianco pode deixar o Atlético Mineiro, sim. Antes de gravar esse vídeo, fui atrás de informações a respeito do futuro do atleta e posso contar que há opções, conversas, negociações entre clubes do Brasil e do exterior com o staff do jogador. Não existe proposta oficial, tá? É bom que se diga. Mas o representante do Lianco foi procurado e há a promessa desses times do Brasil e de fora de que eles apresentarão propostas oficiais nos próximos dias. O Lianco foi comprado do Algarafa por 4,5 milhões de euros e está avaliado hoje em 4,5 milhões de euros. Mas o Galo já deixou bem claro que para negociar o atleta, que teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2029, vai exigir uma compensação financeira maior. Lianco, que tem 12 partidas na atual temporada, ele ainda não conseguiu retornar ao bom nível apresentado antes de uma lesão, aquela ruptura do ligamento do tendão de Aquiles que acabou por determinar a ausência do Lianco em vários meses no Atlético. Ele voltou meio abaixo, com dificuldades físicas, um pouco mais lento e desde então ainda não conseguiu jogar em alto nível. Diante da necessidade em fazer dinheiro, acho que o Atlético pode negociá-lo a partir de 6, 7, 8 milhões de euros. Resta saber se vão aparecer interessados em gastar tanta grana por um zagueiro de 29 anos de idade. Você, torcedor do Galo, se preocupa com tal possibilidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Sobre o futuro de Gustavo Scarpa. O Galo já colocou o Scarpa à venda há algumas semanas, mas todas as propostas que chegaram até aqui foram por empréstimo. O maior interessado nesse momento é o Santos. Alexandre Matos tem feito enormes esforços para convencer os acionistas do Atlético sobre a importância de o Scarpa ser negociado por empréstimo, para se valorizar e eventualmente ser comprado em definitivo pelo Santos no fim da temporada ou por um outro clube. O ponto é que o Atlético quer vender o Scarpa para recuperar parte do investimento. O jogador de 32 anos de idade havia sido comprado por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por até 3 milhões de euros, mas não existiram interessados para compra. Scarpa, que não joga desde 5 de maio, temporada atual de 23 partidas, 2 gols e 5 assistências. O fato de ter jogado só 10 partidas no Brasileirão lhe permite atuar por um outro clube da Série A do Brasileiro. Vale observar ainda que o Scarpa tem salário acima de R$1 milhão por mês no Atlético Mineiro e tem dado sinais de que pretende ficar na cidade do Galo. Todas as últimas postagens do Scarpa relacionadas à intenção e demonstração de não sair da cidade do Galo.